Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios aqui do estado. Comigo na bancada no programa de hoje, o jornalista Jorge Guerreiro, que é repórter aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Eu sou Neto Cavalcante, editor-chefe de jornalismo da emissora, e o nosso convidado deste programa de hoje é o presidente estadual do Avante, um partido que tenho certeza que vai trabalhar duro durante esse ano de eleições municipais. Davi Almeida, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença aqui na entrevista coletiva. Obrigado, Neto, boa noite a você, boa noite ao Jorge, boa noite a você em Manaus e no estado do Amazonas. Estou à sua disposição para que a gente possa conversar um pouco sobre o estado do Amazonas e a cidade de Manaus. O Davi Almeida já foi governador do Amazonas, deputado estadual, mas a gente sempre começa esse programa pedindo para que o entrevistado se apresente um pouco, fale um pouco de si, para quem está em casa e não conhece, poder saber com quem que a gente está conversando. Eu sou Davi Almeida, estive 3 vezes deputado estadual na Assembleia, ocupei todos os cargos na Assembleia Legislativa, chegando até ao cargo de presidente. Por um período de 144 dias, ocupei o cargo de governador interino do estado do Amazonas, disputei a eleição para o governo do estado em 2018 e no ano passado, no ano de 2019, assumi a direção estadual do Avante, e é nesse trabalho que eu estou focado em interiorizar o Avante e fortalecer o Avante no estado do Amazonas e na cidade de Manaus e tornar o Partido Avante um partido protagonista no estado do Amazonas. Como é que foi essa experiência de 144 dias à frente do governo do Amazonas, né, sendo o principal nome da política no estado? Foi um privilégio, uma honra muito grande, Neto, e a você também que nos assiste. Ser governador do estado do Amazonas é estar no lugar certo, no lugar aonde você vai resolver os problemas da população. Assumi um governo em 2017, onde nós tínhamos uma situação totalmente diferente da de hoje. A crise ela era contínua, os recursos do Estado eram diminutos. Para que você tenha uma ideia, tinha um atraso de 2, 3 anos na nomeação dos servidores da segurança pública, escalonamento da Polícia Civil sem pagar, as promoções da Polícia Militar, 100 mil pessoas praticamente esperando numa fila para fazer um exame, uma consulta, uma cirurgia, todas as obras paradas. E foi nesse cenário que eu assumi, ficando sabendo que, na quinta-feira, fiquei sabendo que seria um governador para assumir na terça. Tive pouco tempo, Jorge, para poder preparar uma equipe. Mexi o que achava necessário naquele momento para poder reorganizar o estado do Amazonas. E em 10 dias eu pude perceber algo que acontece sempre. Você ouve falar que não tem recurso para a saúde, para a segurança, para a educação, para a infraestrutura, para fazer o social, para fazer cultura. E eu precisei de 10 dias para colocar por terra esse discurso. Em 10 dias eu comecei a ver a realidade do nosso estado. Para que vocês tenham uma ideia, você que está nos acompanhando, em 144 dias eu enviei mensagem para a Assembleia até para diminuir impostos. Ou seja, tinha dinheiro em caixa. Existia recursos em caixas e eu acredito, não é que eu não acredito, a realidade é que o problema do Estado, e também acredito que da Prefeitura ainda não conheço os números na sua inteireza, mas os números que eu acompanho, o problema não é a receita, o problema é a despesa. E em 144 dias eu paguei o maior abono da história da educação para os professores. Fiz a maior promoção da história da Polícia Militar até aquele momento. Asfaltamos quase 500 quilômetros de estradas, ramais e vicinais. Até passagem de nível eu tirei do papel e inaugurei aqui na cidade de Manaus. 100 mil pessoas esperavam por um exame, uma consulta e uma cirurgia. Nós tiramos e zeramos diversas dessas filas. Nós conseguimos pagar o 13º salário no mês de junho e a segunda parcela já deixando um pouco só aquele encontro de contas que é os impostos para o sucessor. Já no mês de outubro, 70% do 13º pago, recursos em caixas. Na economia, 583 milhões de reais é o que tinha de déficit, devendo, já tinha usado cheque especial.
nós entregamos 144 dias depois com superávit, recuperamos o déficit e entregamos com 462 milhões. E olhando para tudo isso, essa quantidade de coisas que pôde ser feita em pouco tempo, como é que o senhor avalia o governo atual com 1 ano e meio de gestão? Veja bem, é esse o problema do Estado. Se o Estado, o município e o próprio governo federal, eles precisam implementar, trazer para a administração pública as ações de governança e gestão e administração da iniciativa privada. Você tem que priorizar gestão e qualidade, eficiência. Se você fizer com que isso chegue até o poder público, o recurso que é arrecadado através dos impostos, eles vão chegar com eficiência, com qualidade na ponta. O que acontece? O Estado, ele não gera riqueza, ele distribui riqueza. E o problema está nessa distribuição da riqueza. Quando você aplica mal o dinheiro, quando você não tem eficiência no gasto público, os serviços públicos são ruins. Como é que pode? Em 144 dias, nós abrimos no Delfim Aziz 112 leitos, 11 centros cirúrgicos, fizemos 35 mil exames de imagem no Delfim Aziz, abrimos 20 UTIs. E depois que eu saí, tudo isso foi desfeito. Falta de gestão, falta de eficiência e, acima de tudo, de prioridade para com o povo. Se os governos que me antecederam tivessem feito aquilo que nós deixamos na transição, o Estado do Amazonas não estaria passando pelas dificuldades que está passando hoje na saúde. Portanto, quando assumi o governo nessa situação, eu vi que a cadeira de governador é o lugar certo para você resolver o problema da população. Recursos existem. O que precisa ser feito é prioridade na aplicação dessa riqueza que é administrada pelo Estado. O Estado não gera a riqueza, ele distribui. E a má distribuição dessa riqueza, a má aplicação dos recursos públicos fazem com que os serviços públicos não cheguem à qualidade que a população precisa. Nesses anos de vida pública, a gente tem acompanhado um político atuante, tanto na comunidade quanto na LEAN e também no governo do Estado. Esses 120 dias de gestão. Inclusive, o Tribunal de Contas do Estado aprovou suas contas durante o exercício de 2018 como deputado estadual. Sim. Como o senhor vê tudo isso e que serve de exemplo para outros políticos que estão na LEAN? Sim, eu tive de exercício efetivo de mandato 12 anos. Fui ordenador de despesa como presidente da Assembleia por 2 anos e ordenador de despesas nos 144 dias no governo do Estado. Minhas 2 contas de presidente da Assembleia aprovadas pelo TCE, minha conta de governador aprovada pelo TCE, minhas contas de campanha aprovadas, não respondo a nenhuma ação com relação às contas, né? Porque uma coisa é você exercer algum cargo e desse cargo você provar que você teve êxito na sua condução, né? E acredito que isso me preparou, isso tem me deixado com condições de poder almejar e galgar outros desafios no Estado do Amazonas. Portanto, ao gestor público deve servir honra ser investigado. E eu fui investigado de todas as formas, várias acusações, todas as acusações falsas que fizeram contra mim caíram na justiça, e a justiça é o foro adequado, né? Quando tem uma acusação, você faz a sua defesa e quem faz a análise é a justiça. A justiça se analisou e, com relação às minhas contas, todas elas aprovadas pelo Tribunal de Contas, tanto as de governador quanto as de presidente da Assembleia. Esse é o seu perfil, né? Então, o senhor comentou aí sobre gestão, qualidade, eficiência, inclusive sempre de se expor e colocar-se à frente de qualquer dúvida. Por exemplo, Davi Almeida pede para que depor na CPI da saúde. Então, diante disso, o senhor desafiou até um ex-governador. Por qual motivo? É a certeza de que faço a coisa certa. Se há dúvida, inclusive eu disse, olha, eu não preciso que você chame nenhum gestor, nenhum gerente, nenhum secretário, subsecretário. A responsabilidade é do governador, né? Sendo que o pagamento, ele é um ato administrativo, ele passa por várias etapas. A contratação, de que forma foi a contratação, de que forma foi feito o empenho, de que forma foi feita a liquidação, e o pagamento é o último ato de uma compra, no caso do Estado, que foi questionada na CPI. Mas vamos aos fatos.
A CPI analisa os fatos da pandemia. E aí ela pula 15 meses da administração do Amazonino que pagou 933 milhões de reais de processos indenizatórios e não encontraram nada. Aí foram encontrar um contrato, né, um pagamento com a empresa que está sendo investigada na minha administração. Eu, de pronto, pedi para ser ouvido na Assembleia. A CPI não entendeu que eu não sou investigado, segundo o próprio relato da CPI, e eles, segundo a CPI, eles estão analisando fatos, não investigando pessoas. E eles negaram o meu pedido. E eu estou pronto para ir, e eu acredito que se me chamarem, eu estarei à disposição para ir até a CPI, se caso seja chamado, mas se eu for, certamente vão ter que convocar o governador que me sucedeu, porque eu tenho muito a falar. O senhor passou muito tempo, três mandatos de deputado, passou muito tempo na vida pública e está desde 2018, início de 2019, sem mandato. Como é que tem sido o Davi Almeida nesse período agora, desde o início de 2019 até metade de 2020? 2019 foi um ano muito difícil, eu tive que cuidar da minha família, foi um ano difícil para mim, né? Eu perdi minha esposa em 2019, ficamos muito tempo tratando dela, e em 2019 eu assumi a direção estadual do Avante. Ela me ajudou também a criar movimento de mulheres, movimento de assistência social, e nós fomos interiorizando o Partido Avante, estruturando o Avante. O Avante hoje está presente em 48 municípios do interior do Amazonas, e eu tenho me preocupado com isso na estruturação do partido e também numa proposta para a cidade de Manaus. Tenho discutido desde o ano passado com pessoas, técnicos, professores, doutores na educação, na saúde, na segurança, na infraestrutura. Tudo isso nós temos preparado para que o Avante apresente uma proposta para a cidade de Manaus nas eleições vindouras do mês de novembro. O senhor, nos seus últimos anos de gestão, é o terceiro partido, o Avante, que o senhor faz parte, é filiado. Agora, como presidente, como diretor estadual do partido, o partido tem trabalhado para colocar um candidato à Prefeitura de Manaus esse ano? Veja bem, eu era vou pedir para o senhor responder essa pergunta logo após o intervalo. A gente vai fazer um breve intervalo aqui na entrevista coletiva e volta já. Tudo bem. De volta com o programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas, recebendo o presidente estadual do Avante aqui no Amazonas, Davi Almeida. E o Avante, perguntei antes de a gente sair do primeiro bloco, se tem candidato, um pré-candidato à Prefeitura de Manaus, trabalha com essa possibilidade para esse ano. Isso é importante falar. O Avante tem trabalhado, eu tenho a anuência e eu tenho a confiança da direção nacional do partido de lançar uma pré-candidatura. O Avante vai lançar um candidato a prefeito de Manaus. Eu já me apresento como pré-candidato do Avante à Prefeitura de Manaus e nós estamos construindo essas alianças, né? O que me faz acreditar muito nas propostas do Avante é que, por exemplo, em 2017, você falou da minha presença em 3 partidos em pouco tempo. Eu era filiado a um partido no qual uma pessoa decidiram por mim que eu não seria candidato a governador na eleição do mandato tampão em 2017. Em 2018 eu fui para um partido onde eu podia disputar e teria condição de decidir. Só que aqui a nível local, estadual, eu tinha toda a carta branca do partido. Inclusive eu sempre agradeci ao Serafim, ao Marcelo Serafim, que me deram essa possibilidade de escolher as alianças. Mas uma decisão nacional me tirou a oportunidade de ser governador. Eu fui atropelado por uma decisão nacional em que nós fizemos uma aliança com quem nós não estávamos alinhados. E como foi uma imposição, eu não tinha condições naquele momento de escolher nem meu vice, para que você tenha uma ideia. E agora eu estou num partido onde eu decido, onde nós temos os números, as pesquisas, e essas pesquisas, esses números, eles vão nos dar o caminho certo, o caminho a seguir
para possíveis alianças e composições. Então, o Avante está sim preparado, nós temos uma proposta para a cidade de Manaus que será apresentada até a convenção do próximo dia 15 de setembro e até lá nós estaremos conversando, buscando novas alianças, novos apoios para que nós possamos percorrer esse caminho da disputa à prefeitura. Na eleição passada, lá por esse período de pré-campanha também, o senhor colocava assim, o partido que eu estou, a gente vai apresentar um partido parceiro a cada semana. Esse ano o senhor está mais cauteloso com relação a essa bem mais cauteloso, porque não é fácil. Eu não tenho padrinho político. Eu sou de uma família humilde, pobre, né? Da periferia da cidade de Manaus. Eu não tenho caciques do meu lado, eu não tenho grandes partidos, eu não tenho grupos empresariais. O que eu tenho é o meu trabalho, o meu legado, principalmente tudo que eu conquistei foi Deus que me deu e o povo. Então, eu tento administrar esse legado que eu conquistei com o povo, com a permissão de Deus, para poder servir o estado do Amazonas, poder servir a cidade de Manaus. Se você é eleito por um grupo de empresários, realmente você vai administrar para os empresários. Mas quando você vem do povo, você se preocupa com o povo. Então, eu estou preocupado em apresentar não mais partidos, mas alianças com o povo. Então, todo dia eu estou fechando alianças com o povo e é em função do povo sofrido da cidade de Manaus que o Avante está construindo uma candidatura e uma proposta para que nós possamos melhorar as condições de vida da nossa cidade. Agora, o Avante Mulher, vamos falar sobre o Avante Mulher. Você citou agora há pouco, o partido que atraía eleitoras manauaras para se candidatarem nas eleições de 2020. Por que esse projeto? Geralmente, Jorge, os partidos têm dificuldade de atrair as mulheres. As mulheres elas ficam muito distantes da vida política. E o Avante, desde o ano passado, que nós estamos com uma agenda muito forte com relação a essa bandeira das mulheres. Para que você tenha uma ideia, 30% dos candidatos de uma coligação para vereador, eles têm que ser obrigatoriamente de mulheres. Isso dá em 62, dá 19 mulheres. Nós temos maior número de mulheres, nós temos bem mais mulheres, né, do que o mínimo necessário para lançar candidatos aqui a vereadores na cidade de Manaus. Como nós temos também mulheres que serão candidatas a prefeitas no interior do estado do Amazonas. Então, o eleitorado feminino é maioria, mas a participação dele é muito tímida. Então, o Avante quer a participação das mulheres com políticas públicas voltadas para as melhorias, né, da questão da mulher, atendimento à mulher, e o Avante está preparado e com um número expressivo de mulheres guerreiras, fortes e que vão disputar uma eleição ao cargo de prefeitos no interior e vereadores na cidade de Manaus de forma bem competitiva. Pois não? Jorge, pode falar. Inclusive, no tempo que o senhor estava em exercício ali na Assembleia Legislativa, só tinha uma ou eram duas mulheres ali na Eu acredito que tínhamos uma mulher que era a deputada Alessandra. Hoje já são 4, se não me engano, já são 4. Aumentou né, a participação feminina. E é isso que nós precisamos fazer, aumentar a participação feminina. As mulheres têm muito a contribuir para a vida pública, para o parlamento, para o executivo. O senhor tem uma experiência grande, com 3 mandatos no Legislativo Estadual, com experiência no Executivo Estadual. Como é que o senhor acha que o senhor consegue somar para o Executivo Municipal? O senhor disse que ainda não conheceu inteiramente as contas da Prefeitura, como é que está a situação da Prefeitura, quando é que pretende fazê-lo e quais devem ser as soluções já de imediato que o senhor pensa caso seja eleito via uma candidatura? Semanalmente a gente faz reuniões, né, com os segmentos, né, do nosso partido para ter as informações, portal da transparência, com relação aos números, com relação às finanças da Prefeitura, com relação aos investimentos da Prefeitura, aos programas da Prefeitura e com relação também à vida das pessoas na cidade de Manaus. Nós temos propostas que vão melhorar, propostas factíveis, nada de extraordinário. Inclusive, eu vou até me virar aqui para falar com você que está nos assistindo. O que acontece é que as pessoas prometem aquilo que não podem fazer. Candidatos prometem aquilo que não podem fazer e causam na população uma indignação. E a população acaba julgando todos por um ou dois que prometeram coisas que não fizeram. Fizeram vãs promessas. Quem ganhar a eleição para a Prefeitura de Manaus, for o próximo prefeito, ele não vai fazer, não vai
inventar a roda. O prefeito que foi eleito, ou a prefeita, ele vai ter que fazer o que existe, o que já tem, funcionar de forma efetiva. E aí vem a gestão e a eficiência. Se você implementar gestão e eficiência naquilo que já existe, o transporte coletivo funcionar bem, funcionar com eficiência, a saúde, a educação, o esporte, você vai fazer com que os serviços se melhorem e as pessoas que pagam os seus impostos possam receber em troca do poder público os serviços que tanto precisam. Então, se você implementar gestão e eficiência no poder público, essas ações vindas da iniciativa privada, você vai tornar a prefeitura mais eficiente. A nossa população está preparada para assimilar esse tipo de promessa sem aquela coisa de sonhar grande, de pensar em alguma coisa realmente palpável e maior? O povo gosta de ter orgulho também do que se coloca como uma promessa que seja plausível. Eu vejo promessas totalmente descabidas, enganosas, mentirosas, infelizmente acabam influenciando muitas pessoas, e as pessoas acreditam naquilo que não será possível fazer. E às vezes você falar... Mirabolantes. Exatamente, promessas mirabolantes. Você prometer o correto, muitas das vezes é mais difícil do que você prometer o que é incorreto. As pessoas acabam acreditando até na mentira. Por exemplo, a desinformação causa um problema gigantesco para a sociedade. E acaba levando a população, conduzindo a população como rebanho de acordo com o seu viés. É aquele ditado, né, do Joseph Goebbels, que era o ministro da comunicação nazista. Ele dizia que uma mentira dita 1000 vezes torna-se uma verdade. Então, a você, leitor, que assiste esse programa, que vai analisar a vida das pessoas, você precisa se informar, pelo menos duvidar de uma foto, de uma notícia mirabolante. Será que é possível fazer isso? E é isso que nós queremos passar com o Avante. Falar e fazer propostas factíveis, coisas que podem ser realizadas. Caso seja eleito, o senhor participa de 2 anos de mandato junto com Jair Bolsonaro no governo federal e Wilson Lima no governo estadual, que foram 2 políticos eleitos sem lá grandes promessas. Exato. Assim, como é que o senhor vê a relação com o governo estadual e federal à frente do prefeito? O prefeito de Manaus, ele precisa, no outro dia, caso eleito, bater na porta do governador e dizer: vamos ajudar Manaus, vamos transformar Manaus, não precisam tomar café, almoçar juntos, não. Eles precisam se unir, acabar com os egos e as vaidades, porque o que existe muito é egos e vaidades entre os homens públicos que não deveria existir. É você bater, Mas bater na porta não significa que vai ser recebido também. Mas se você insistir, ele te recebe. Como é que o governador não vai receber o prefeito de Manaus? Ele vai receber o prefeito de Manaus e eu vou, numa possível eleição, numa possível vitória, dizer que Manaus precisa da ajuda do governo do estado e que nós precisamos fazer com que essa cidade, que é uma cidade-estado, possa servir melhor aos seus munícipes. Quanto ao presidente Bolsonaro, da mesma forma, na hora, correr atrás, a bancada federal, bater na porta de todo mundo, acabar com esse negócio, partido A, partido B. Nos Estados Unidos, o presidente que perde, ele diz: olha, esse aqui, eu vi o presidente que perdeu para o Barack Obama, eu esqueço, acho que foi Al Gore, eu não lembro quem foi que disputou, ele disse: olha, a partir de hoje, ele é o presidente dos Estados Unidos, inclusive o meu. E eu fiz isso aqui, eu não votei no governador, mas eu torço para o governador dar certo, eu torço para o prefeito dar certo. Eu torço para o Bolsonaro dar certo. No Bolsonaro eu posso afirmar que eu votei. Então, o que acontece? Você tem que tirar essa questão do ego e da vaidade do político, porque quem sofre é o povo. Eu não tenho dúvida que, numa possível eleição, eu vou bater na porta do governador, do presidente e pedir ajuda para a cidade de Manaus, porque o povo precisa. O senhor que já se autodeclarou um pré-candidato à Prefeitura de Manaus, o que o senhor tem como necessidade do povo manauara a partir de agora, a partir desse momento que o senhor se auto-intitula não ter padrinhos políticos e já vim das comunidades manauaras? Eu gostaria que o senhor aproveitasse também essa pergunta do Jorge para já fazer as considerações finais. Aproveito para agradecer o Jorge. A gente está finalizando o nosso tempo por hoje. A cidade de Manaus, nós estamos passando pelo pior problema, que é a questão da saúde. A cidade de Manaus precisa, a prefeitura precisa também
aumentar a sua atenção básica, chegar nas localidades onde não existe, diminuir a questão da incidência do diabetes e da hipertensão através de programas com o esporte. Isso será possível através de programas com geração de esporte, tirar as pessoas do sedentarismo, aumentar, como eu falei, a atenção básica, né? Os serviços sejam estendidos àqueles lugares que ainda não existem e fazer com que mobilidade melhore, transporte coletivo melhore e os serviços melhores através de gestão e eficiência. Eu agradeço a você, Neto, agradeço a você, Jorge, a você que nos assistiu e está em suas mãos futuramente, a partir do mês de setembro, escolher aquele ou aquela que vai gerenciar, cuidar e administrar essa cidade-estado chamada Manaus. Obrigado, Davi Almeida, presidente estadual do Avante. Você, muito obrigado por acompanhar até agora a entrevista coletiva aqui na tela da Band Amazonas, que a partir dessa semana assume um novo horário a partir das 8h30 da noite. No próximo domingo, a gente está de volta aqui com outro convidado. Obrigado, Jorge Guerreiro, por ter participado com a gente. E também um novo convidado aqui na nossa cadeira do Entrevista Coletiva. Muito obrigado a todos, boa noite, até a próxima semana.